meu povo, vamos lá? E aí, vamos lá, vamos lá? Chegando. A galera entrando aí. Ó, começar esse negócio, né? Vamos começar esse negócio? Show, show. Galera chegando, 10h30. Aí, Fernanda chegando. Vamos começar esse negócio. Com gás total. Conectando, olá! Olha aí, galera. Fernandinha chegando. Professor André Lucas. Olha aí. Grande professora Fernanda. Processo penal. Vamos destruir hoje, hein? Vamos! Vamos nessa. O povo tá chegando. Um gás total. Vamos. Objetivo: gabaritar a prova da PMSE. Eu soube que você disse que vai acertar todas as questões de inquérito e ação penal, é verdade? É verdade. Certo, agora tá empolgado. Já falei com mãe de Ná e tá tudo certo. Olha aí, bateu até aquele tamborzinho. Vale tudo, vale tudo. Vale tudo, né? Com certeza, com certeza. 104 pessoas, viu, professor? Então, Rapaz, tá todo mundo em aí. 2 minutos. 2 minutos o povo tá chegando. Não, muito bem. Grave essa desgraça, o povo tá chegando. Tá pedindo pra gravar, viu? Andresa, boa noite. Olha aí. Miguel, a galera, viu? Ai, tem uns alunos meus aí também, viu? Tô vendo aqui. É. Mas isso é sucesso, viu? Muito bem. Muito bem. Que bom, que bom. Vai ser massa, viu? Isso é massa, com certeza. Com certeza. Direito constitucional. Nossa, eu só tenho a dizer que valerá a pena ficar acordado. Com certeza. Com certeza. Uma Vamos segunda-feira. falar. Isso, vamos falar de inquérito. Vamos ver se dá tempo, professor, falar de ação penal. Se não der tempo, já vou adiantando aqui, que eu falei com Plínio Rocha, seu grande amigo aí. E aí nós marcamos para a próxima segunda-feira para falarmos de ação penal, se por acaso não conseguimos falar de inquérito policial ou de ação penal, se conseguimos falar só de inquérito hoje. Pronto, vamos fazer o seguinte. Hoje eu falo direito constitucional e você fala só inquérito policial. Na próxima segunda... Pronto. Fechado. Viu? Porque aí a gente consegue, para não correr tanto e dar as informações legais aí para todo mundo. Pronto, massa, massa. Fechado? Vamos fazer assim. Você manda um de processo penal, eu mando um de direito constitucional. Pronto, perfeito. Quer começar? Pode começar, fique à vontade. É? Tá Pode certo, começar. tá certo. Vou começar esse negócio, vamos? Meu povo, é o seguinte. Começando falando sobre direito constitucional, meu filho. Questão da sua prova. Não esquece da desgraça da organização do Estado. Olha que massa. Quando fala sobre organização do Estado, você tem lembrado os entes políticos que compõem a organização do Estado. Quais são os entes políticos? União, Estado, DF e municípios. Os entes políticos são autônomos. E a República Federativa do Brasil, ela é soberana. Um ponto importante em uma organização do Estado é você lembrar que para o Estado ele se dividir, né, ocorrer uma fusão. Se o Estado de Sergipe quiser juntar com a Bahia, Sergipe quiser juntar com Alagoas, pode, Fernandinha? Se Sergipe quiser juntar com a Bahia, pode ou não pode? Acho que pode, mas você diga. Pode. Seguindo o artigo 18 da nossa querida Constituição, para isso acontecer, eu preciso de quê, meu filho? Eu preciso de plebiscito, mais lei complementar federal. Quando eu falo plebiscito, é uma consulta prévia. Consulta prévia, plebiscito. Mais lei complementar federal. Falando sobre reorganização de Estado, juntar um Estado no outro, ou ainda pegar Sergipe e dividir no meio. Itabaiana para cima, criar um novo Estado. Itabaiana para baixo, criar um outro novo Estado. Pode? Pode. Seguindo a regra, artigo 18, plebiscito mais lei complementar federal. A IBFC, ela não fala das oitivas Assembleias Legislativas. Mas se falar, lembre dessa oitiva das Assembleias Legislativas. Beleza? Vai, Fernandinha, com você.
Vamos lá, falar um pouquinho de... Tá tudo bem aí? Áudio, imagem, tudo? Tudo ok? Aqui tá tudo certo, tudo certo. Pronto. Vamos falar um pouco aqui de processo penal, tá? Vou contextualizar rapidamente o processo penal para você e aí nós seguimos. Veja, processo penal nada mais é do que buscar, se alguém comete o crime, precisa ser penalizado. E aí nada mais justo do que se buscar de uma maneira correta. E para isso existe o processo penal. E aí ela é dividida em duas fases, tá? Uma fase preliminar, que é a fase de inquérito policial, e a fase de ação penal, que é a fase dita de processo propriamente dito, ok? Então, vamos falar, e aí eu contextualizo para dizer que nós estamos falando agora de inquérito policial. É um procedimento preliminar, um procedimento que antecede a ação penal. Que aí, como a gente colocou, nós vamos falar de ação penal na próxima segunda-feira em uma outra live, tá? Então, contextualizando, inquérito é um procedimento, é um primeiro ponto importante, é um procedimento, não é processo. A prova vai perguntar e aí vai dizer, é processo? Não, não. E vai colocar na letra A, para você confundir mesmo. Vai dizer que está tudo certo, é um processo investigativo que visa... Não, é um procedimento administrativo. Coloquem isso na cabeça e não esqueçam e não percam essa questão, porque vai cair, tá? Então, procedimento inquisitivo que busca a averiguação da autoria, ou seja, de indícios de autoria e de prova da materialidade, ok? É o primeiro ponto que eu quero que vocês não tirem da cabeça, que é um procedimento. Sendo procedimento, aí eu já destaco que ele é inquisitório e é uma das características, ele é inquisitivo, ou seja, não tem contraditório e ampla defesa. E aí, para vocês não decorarem, entendam que processo, ele é o devido processo legal, ele é abarcado pelo devido processo legal, e aí sim, tem contraditório e ampla defesa, que é a fase de ação penal, ok? Nós estamos falando de procedimento inquisitivo, nós estamos falando de inquérito policial, um procedimento preliminar que antecede para buscar provas justamente para esse indiciamento e futura, se for o caso, deflagração de ação penal, ok? Dentro disso, eu destaco que nós temos duas polícias. A polícia militar, ou melhor, a polícia repressiva, que aí vocês vão fazer parte, não é isso, professor? Todos aqui... Com certeza, com certeza. Todo mundo vai para PM. Exatamente. Haja vaga, viu? Vai ter vaga para todo mundo. Eu quero ir pro churrasco, Fernando. Só quero churrasco para não. Eu falei na sala que eu quero churrasco com carne, porque às vezes me chamam churrasco só com bebida e eu não bebo muito, então eu quero churrasco com carne, tá? mas voltando aqui, tá? Então, o processo, o processo penal, como eu estava dizendo, é dividido em duas fases, e essa fase anterior, nós destacamos a polícia, tá? Teremos aí duas polícias, a polícia militar, ou a polícia ostensiva, a polícia repressiva, e a polícia civil ou polícia judiciária. E é dentro disso que aí justamente entra o inquérito policial, tá? O inquérito policial é confeccionado pela polícia judiciária, pela polícia civil. Ou seja, a polícia civil ela é um braço do poder judiciário, ok? Então, a polícia civil presidido pela autoridade policial que vai confeccionar o inquérito policial, tá? Nós vamos falar agora sobre as características do inquérito policial. Antes disso, vamos conceituar rapidamente, e aí eu acabei já falando alguma coisa sobre inquérito policial. Inquérito policial é um procedimento administrativo anterior à ação penal, por isso que ele é preliminar, que busca indícios de autoria e prova da materialidade para justamente entregar algo pronto, e a gente vai ver que não é obrigatório, ele é dispensável, mas se houver, ele vai acompanhar a ação penal, e aí, para o Ministério Público ou o querelante, a depender de ser uma ação penal pública ou privada, para que seja deflagrada a ação penal, ok? Basicamente, conceituando, é isso. E nós vamos agora, professor, para as características do inquérito policial, que cai muito, tá? As características do inquérito policial. O inquérito policial, como eu já falei,
ele é um procedimento inquisitivo, tá? É um procedimento inquisitivo. Professor, o que é inquisitivo? Coloquem, todas as vezes, coloquem na cabeça, que é inquisitivo, é procedimento. Sendo procedimento, não cabe contraditório e ampla defesa, tá? É um procedimento que não cabe contraditório ou ampla defesa. Isso aí é na fase de ação penal, tá? Isso é uma característica. Inquisitoriedade, perfeito? Então vamos lá. A outra característica. O inquérito policial, ele é dispensável. Ele é dispensável. O que é isso, professora? Eu posso ou não instaurar um inquérito policial. A ação penal, ela pode sobreviver, ou melhor, ela pode nascer, melhor dizendo, ela pode nascer sem que haja com antecedência de um inquérito policial. Eu vou dar um exemplo. O Ministério Público, titular da ação penal pública, pode fazer a investigação, tá? Para quem não sabe, eu trabalho no Ministério Público, né, professor? E aí eu vejo muito isso, exemplos práticos, tá? Às vezes a gente faz alguma investigação lá, eu sou analista do Ministério Público, para deixar claro, o promotor, melhor dizendo, faz as investigações lá, e às vezes, com os subsídios que já existem lá, é possível fazer a denúncia, tá? Porque aí a gente entra muitas vezes com ação de probidade no âmbito civil, e essa mesma documentação serve para entrar, porque são instâncias separadas e diferentes, para entrar com ação penal. Então, às vezes, não chega um inquérito policial da delegacia. Então, vocês lembrem bem desse exemplo, para vocês não decorarem, que o Ministério Público pode ter elementos lá, independentemente do seu poder investigativo, ele pode ter elementos suficientes e não precisar do inquérito policial. Por isso, eu digo que a analista rica, estou falando aqui, que nada. Ele pode ser dispensável, tá? Então, ele vai ser dispensável. Lembrando que, se por acaso o inquérito policial existir, ele não é obrigatório, ele é dispensável. Mas, se ele existir, ele tem que acompanhar a ação penal, tá? Ele tem que acompanhar a ação penal. Professor, já falei demais, fala um pouquinho aí, já eu volto com as características para a gente fazer... Com certeza, Fernandinha, com certeza, com certeza. 324 pessoas, 324 pessoas, viu? 324. Rapaz, tá bombando, viu? Até um nomezinho em cima da live, vídeo ao vivo mais relevante. Olha que coisa linda. Rapaz, tá bombando a live, viu? Seguinte, pensando que Fernandinha trabalha no MP e eu trabalho na polícia, olha que coisa boa. Falando sobre inquérito, falando sobre direito constitucional. E aí você vai pensar assim, ó, entrando lá no Ministério Público. Já chegou no Ministério Público, vamos falar antes da Polícia Civil. E a prova pergunta pra você assim, qual a finalidade da Polícia Civil? Para que desgraça serve a Polícia Civil? Eu vou lá no artigo 144 da nossa querida Constituição Federal. Eu vou lembrar assim, Polícia Civil, ressalvada a competência da União, a Polícia Civil apura as infrações penais, exceto militares. A ressalvada a competência da União, a Polícia Civil apura as infrações penais, exceto militares. Não esqueça que a Polícia Civil é subordinada ao governador do Estado. E aí, eu entrando em Sergipe, eu lembro a você que os órgãos de segurança pública de Sergipe, PM, BM e Polícia Civil. Agora eu vou falar um pouquinho do Ministério Público. Já que o Fernando está falando de inquérito policial, fala um pouquinho do Ministério Público. Vem a desgraça na sua prova e fala bem assim, Ministério Público exerce o controle interno da atividade policial. Meu filho, controle interno? Não. O Ministério Público ele exerce o controle externo da atividade policial. Controle externo. Aí eu boto na sua cabeça outro ponto interessante. O Ministério Público, ele abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Está lá no seu edital da PM, funções essenciais da Justiça. Olha a desgraça. Funções essenciais da Justiça. Quando eu falo sobre funções essenciais da Justiça, falando um pouquinho sobre o Ministério Público. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Dentro do Ministério Público da União, eu quero lembrar você que eu tenho o Ministério Público Militar, que eu tenho o Ministério Público Federal, que eu tenho o Ministério Público do Trabalho e eu ainda tenho o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Olha a desgraça! Dentro do Ministério Público da União, dentro do MPU, eu tenho o MPF, eu tenho o MPDFT, eu tenho o MPM e eu tenho o MPT. Ó, Ministério Público, massa!
Outro ponto interessante. Veio na sua prova falando sobre princípios institucionais do Ministério Público, ainda dentro de funções essenciais da Justiça. Eu vou lembrar você do UI. Ó, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Massa, princípios institucionais, lembre do UI. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Outro pontinho muito interessante, muito interessante. Saindo um pouquinho de funções essenciais da Justiça, eu vou lá embaixo agora, eu vou lá em artigo 6º da nossa querida Constituição, artigo 6º, 7º. Vou começar a falar um pouquinho de direitos sociais, tá? E aí, quando eu falo sobre um pouquinho sobre direitos sociais, eu quero lembrar você que a regra da idade para trabalhar é quantos anos? 16. Ó, desgraça. A regra para trabalhar, a idade para trabalhar, quantos anos? 16. Mas se o trabalho for perigoso, noturno e insalubre, é só com 18. Na condição de aprendiz, a partir de 14. Isso é importante. Então, ó, 16. Mas se o trabalho for noturno, perigoso e insalubre, só com 18. Na condição de aprendiz, a partir de 14. Outro ponto. Vem a desgraça da sua prova e fala bem assim. Fala que o militar, segundo a Constituição Federal, não pode fazer greve. E agora? Segundo a Constituição Federal, o militar não pode fazer greve? Certo. Segundo a Constituição Federal, o militar não pode fazer greve. Quando eu falo militar, entenda PM, BM e Forças Armadas. Quando eu falo militar, PM, BM e Forças Armadas. Só que um pontinho muito interessante é que o STF, ano passado, falou que nenhum servidor que atua na área de segurança pública pode fazer greve. Então, cuidado com a sua prova, como ela for perguntar. Perguntou segundo o STF, nenhum servidor que atua na área de segurança pública. Perguntou segundo a Constituição Federal, o militar não pode fazer greve. Massa? Fernandinha, fica à vontade, minha filha. Vamos aqui continuar com as características, tá? Vamos falar um pouco de discricionariedade. Uma das características do inquérito policial também é a discricionariedade. Então, lembrem, vamos tentar fazer alguma associação, inclusive com o direito administrativo. O que é algo que é discricionário? Professor, algo que é discricionário é algo que eu tenho a liberdade de escolha. Não é isso? Então, isso me rememorando aí para os atos discricionários no direito administrativo. Então, fazendo essa associação, lembrem-se, o delegado, ele tem uma inteligência, que a gente chama de inteligência investigativa. O delegado, ele pode escolher de que maneira ele vai conduzir a sua investigação. Ele não é obrigado a, por exemplo, no primeiro passo, fazer interceptação. No segundo passo, ele é obrigado a ouvir testemunha. Não. A depender do crime, ele vai mudar e ele tem essa autonomia investigativa, ok? Dentro disso, dentro dessa discricionariedade, eu destaco o artigo 158. Eu até coloquei aqui, professor, que cai muito. Nas minhas pesquisas de questões, eu vejo sempre essa questão. Então, lembrem, o delegado ele tem um poder discricionário, mas tem uma exceção, tá? E aí eu digo a literalidade aqui para vocês. Os requerimentos apresentados pela vítima ou pelos suspeitos podem ser indeferidos, ok? Salvo o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígio. Então, se a infração deixar vestígio, o delegado ele tem a obrigação de fazer o exame de corpo de delito. Ele não pode negar esse exame, ok? Algumas diligências ele pode negar, como eu falei, porque ele tem inteligência investigativa, ele tem a autonomia da investigação. Mas em se tratando de crime que deixa vestígios, é uma exceção e ele não pode. Anotem aí, artigo 158 do CPP, tá bom? Vamos falar um pouco, e aí rapidamente, de uma outra característica. O inquérito policial, ele é escrito, tá? Ele não é oral, ele não é verbal. Ele é escrito e é formal. Já vi cair questão assim, dizer que é informal. Não, o inquérito policial, ele é formal. Ele tem, embora ele seja discricionário, não tem um rito próprio, mas ele tem a formalidade e ele é escrito, tá? Ainda que... Professor Fagner, um abraço. Obrigada aí pela participação, viu? Grande Fagner. Sou fã, acho ele massa. Enfim, e aí o procedimento, ele é escrito, tá? Ele é escrito. Ainda que sejam tomados depoimentos, enfim, mas todos os depoimentos não são audiovisuais, eles são
escritos, tá? São reduzidos a termo, ok? Não tem muita dificuldade quanto a isso. Um outro, e aí é um ponto de extrema relevância, é a sigilosidade, tá? O inquérito policial, ele é sigiloso. E dentro dessa sigilosidade, a gente tem o sigiloso, né? A sigilosidade externa, que é aquela para a imprensa, enfim, para os outros, para a população. A gente vê muitas vezes na televisão, professor, não, o inquérito policial ninguém tem acesso, né? Está sob sigilo. E o inquérito é a regra. Está dizendo que o professor é Eu vi ele. Então, não falando de mim, tá tudo certo, viu? Ah, não pague nenhuma onda, viu? Sendo sigiloso, vocês guardem. Tem a sigilosidade externa, que é, como eu estava falando, para a imprensa, enfim. E tem a sigilosidade interna, que é para o ofendido, o Ministério Público, o juiz, defensor, né? Ou melhor, ofendido não, para o réu, né? Enfim, para aquela sigilosidade interna, aí existem algumas considerações de extrema relevância, tá? Vamos, pensem comigo. Ministério Público e juiz, tá? Eles têm acesso irrestrito aos autos de investigação, tá? Ainda que as diligências estejam em andamento. E aí é uma questão tanto quanto óbvia. É por isso que eu gosto sempre de colocar questões práticas para a gente entender e não decorar, porque é muita coisa, né, professor? Se a gente só decorar e não entender, vem na prova, a gente acaba confundindo. Botem na cabeça o seguinte: Ministério Público e juiz, promotor de justiça, né? Ele está promovendo a justiça e é, acima de tudo, o fiscal da lei. Então, o juiz e o promotor terão, melhor dizendo, acesso irrestrito. A consideração que eu faço aqui é em relação ao defensor. O defensor, ele vai ter acesso aos autos investigativos das provas, quanto às provas que já tiverem, guarda essa palavra, catalogados, tá? As provas que tiverem catalogadas ou documentadas. Quem diz isso? Sou eu que estou falando? Não, nada mais, nada menos do que o Supremo Tribunal Federal. Súmula 14, súmula vinculante número 14, fala isso, tá? Então, lembrem, se tiver documentado nos autos, o advogado terá acesso, o defensor terá acesso. Se não tiver, se tiver diligências em andamento ou diligências futuras, o advogado não terá acesso. E aí, por uma questão muito simples, né? Vamos raciocinar. Se tem uma interceptação telefônica, por exemplo, tá? Que está em andamento, está fazendo oitiva e está sendo interceptado. Se há um mandado de prisão que ainda não foi cumprido, se o defensor, né, tiver acesso, por óbvio que vai prejudicar a investigação. Por óbvio que vai prejudicar a investigação. Então, se tiver em andamento, tá? Eu estou batendo muito nisso, porque é uma questão que eu também acredito que possa cair. Se tiver em andamento, o advogado, o defensor, não terá acesso. Leiam a súmula 14 do STF. Só o que estiver documentado e o que estiver catalogado nos autos. Se tiver em andamento ou diligências futuras, o advogado, o defensor, não terá acesso. Ok? Uma outra característica, ele é unidirecional. O inquérito policial não é tão cobrado assim. Muita gente às vezes passa por essa questão de ser unidirecional. Mas eu já vi questão falando sobre isso. Fala que é sigiloso, aquelas características mais batidas, mas muita gente não fala de ser unidirecional. Mas já vi questão de IBFC perguntando isso. São características do inquérito policial. E aí ele coloca vários que todo mundo sabe e coloca unidirecional e às vezes você não sabe e acaba perdendo a questão. Algo simples. Unidirecional é o quê? Todos os caminhos levam a quê? Ao titular da ação, tá? Todos os caminhos, todas as provas, tudo que for produzido no inquérito tem uma única direção, unidirecional. Ou seja, para o titular da ação, seja ele Ministério Público, ação penal pública, seja ele querelante, ação penal privada. Ok? Tá tudo certo aqui? Tudo bem? Professor, tudo bem? Show de bola, Fernanda. Show de bola. Outra característica também de suma importância, tá? Essa também eu vejo cair muito. Indisponibilidade. Eu brinco em sala, professor, se errar essa questão, eu mato. Porque não é possível um negócio desse. Muito. Eu falei muito. Não é possível um negócio desse. Falei muito.
Veja, gente, delegado não arquiva inquérito policial. Delegado de polícia nunca, em hipótese nenhuma, nunca, 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 nunca. Professora, tem alguma exceção? Não tem exceção. É bom demais quando não tem exceção, porque não confunde. Basta tanta exceção na vida da gente. Então, Com certeza. esse aí não tem exceção, tá? Princípio da indisponibilidade. O delegado não pode dispor, por isso que diz que é indisponível. Ele não pode dispor, ele não pode arquivar interna corporis o inquérito policial, ok? Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Princípio da indisponibilidade. Professora, quem arquiva inquérito policial? Quem arquiva é juiz. Juiz, artigo 17. Artigo 17. Juiz que arquiva inquérito policial a pedido do Ministério Público, tá? Então, tenham cuidado, também não é o Ministério Público que arquiva inquérito policial. Não é o Ministério Público que arquiva. Ele é o titular da ação, mas quem tem a deliberação para arquivar o inquérito policial é o juiz de direito, ok? O juiz de direito. E aí a gente vai ver que ele não está obrigado a fazer esse arquivamento. Artigo 28 do CPP, mas lá na frente. Ai, desculpe. Caiu, foi mal. Foi mal, caiu aqui. Deixa eu só ajeitar, um minutinho. É porque eu não tenho o tripé aqui. Espera aí, Segura. 2 minutos. Espera aí. Acho que agora foi. Foi mal. Então, recapitulando. Eu estava falando que delegado não arquiva inquérito policial. Não foi isso? Foi isso que eu estava falando. Não foi, professor? Positivo. Tá. Oficialidade, rapidamente. Oficialidade. Também muito simples. O inquérito policial, ele é comandado e conduzido por um órgão oficial. O que é diferente de oficiosidade. Oficiosidade. Essa característica de oficiosidade diz respeito o delegado de polícia, em se tratando de ação penal pública incondicionada, que deixa isso claro, ele falou unidirecional, eu acabei confundindo aqui. Oficiosidade. O delegado de polícia, em se tratando de crime, de ação penal pública incondicionada, ou seja, que eu não dependo de representação, de autorização, nem da vítima, né? Num caso de pública condicionada, nem da privada, de pedido da vítima. Neste caso, ele pode, de ofício, havendo notícias de crime, ele pode, de ofício, ou melhor, deve, né, de ofício, instaurar um inquérito policial. Oficiosidade. Não atrapalhar com oficialidade, ok? E o inquérito policial, ele é temporário. Ele é temporário, tá? O que é ser temporário? Ele tem um tempo para ser finalizado, para ser realizado. Professor, em relação ao tempo, eu vou passar agora e aí na volta eu vou falar dos prazos de inquérito policial, tá? Para não me estender muito. Fique tranquila. Live show, hein, Fernandinha? Tá bombando, professora. Graças a Deus. Graças a Deus. Seguinte, meu povo, falando um pouquinho de um tema muito, muito importante na sua prova. Formação constitucional. Esse é um tema muito importante que o professor ainda fica confundindo. Para onde eu vou em formação constitucional, professor? Seguinte, quando eu falo sobre formação constitucional, o primeiro ponto a você lembrar é poder constituinte. Formação constitucional, poder constituinte. E eu quero lembrar você do poder constituinte originário. Poder constituinte originário instala uma nova ordem jurídica. Poder constituinte originário, ele cria a Constituição Federal. Olha que massa. Poder constituinte originário instala uma nova ordem jurídica, cria a Constituição Federal. Aí a prova pergunta assim: quais as características do poder constituinte originário? Quais seriam as características do poder constituinte originário? Você tem que lembrar que esse poder constituinte originário, ele é ilimitado, incondicionado, autônomo, ilimitado, incondicionado, autônomo e inicial. Olha a desgraça. Veio na sua prova falando sobre poder constituinte originário. Poder constituinte originário cria a Constituição Federal, instaura uma nova ordem jurídica. E aí eu lembro a você que o poder constituinte originário tem como características, ele é ilimitado, incondicionado, autônomo e inicial.
Massa? Outro ponto muito interessante. Eu também tenho o poder constituinte derivado. Dentro do poder constituinte derivado, eu tenho um derivado reformador e tenho um derivado decorrente. O básico. Poder constituinte, derivado, derivado reformador e derivado decorrente. Mas, quando eu falo sobre derivado reformador, eu tenho que lembrar como eu reformo formalmente a Constituição. Como é que eu reformo formalmente a Constituição hoje? Através de emendas constitucionais. Meu filho, para aprovar a emenda, como é que é o esquema? Tem que ser em quantas casas, em quantos turnos? Lembra assim, ó, nas duas casas. Tanto na Câmara como no Senado. Ó, em 2 turnos, com 3/5 dos votos respectivos membros. Com no mínimo 3/5. Então, quando eu falo sobre emenda constitucional, eu estou lembrando a você do poder constituinte derivado reformador. Lembre de emenda constitucional? 2 casas, 2 turnos, 3/5. Isso é muito importante. Ah, professor, mas qual o básico? O que é que o poder constituinte derivado reformador faz? Meu filho, sem viajar. A prova pra gente é pra polícia. Poder constituinte derivado reformador reforma. Reforma através de quê? Formalmente, através de emendas constitucionais. Massa? Outro ponto muito interessante é falando um pouquinho sobre o derivado decorrente. E aí veio na sua prova assim, o poder constituinte originário é aquele poder que cria a Constituição Federal. O poder constituinte derivado decorrente é aquele poder que elabora a Constituição de Sergipe. Massa. Poder constituinte derivado decorrente é aquele poder que elabora as constituições estaduais. A Constituição de Sergipe é elaborada em decorrência do poder constituinte derivado decorrente. Aí eu lembro a você ainda das características do poder constituinte derivado decorrente. Características do poder constituinte derivado decorrente, professor. Ó, derivado. Lembre que o poder constituinte derivado ele é limitado, condicionado, subordinado, secundário. Não confunda poder constituinte derivado com originário. No poder constituinte originário, características, ele é ilimitado, incondicionado, autônomo e inicial. Poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Eu vou lembrar você que ele é limitado, condicionado, ó, limitado, condicionado, secundário e subordinado. Massa? Não constituinte derivado com poder constituinte originário. Isso cai muito em concurso público. Beleza. A prova ainda pergunta para você assim: eu posso reformar a Constituição sempre? Aí eu quero lembrar a você algumas limitações ao poder constituinte derivado reformador. Dentre as limitações, para mim, a principal para a sua prova da PM é a limitação circunstancial. Por quê, professor? Porque hoje no Brasil acontece a intervenção federal. E aí você tem que lembrar lá do artigo 60, parágrafo 1º da nossa querida Constituição. Lá no artigo 60, parágrafo 1º, que fala que na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, a nossa Constituição não pode ser emendada. Olha a desgraça. Na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, a nossa Constituição não pode ser emendada. Massa? Fernandinha, com você. Vamos lá, professor. Top, viu? Você é top. Show. Também, viu? Massa. Bora. Dinâmica perfeita. Ó, professora gata, tô falando aí, ó. Obrigada pela parte que me toca. Rapaz, é sucesso, tá vendo, professora? Tá vendo aí? Vamos lá, vejam. Aí alguém perguntou quando eu estava falando de ser temporário e ficaram desesperados. Eu vou falar dos prazos. Isso aí cai muito também. Cai muito. Questão batida, mas as pessoas, infelizmente, às vezes erram. Mas é questão batida, tá? Veja. Fernanda, crimes que... Pois não? Só lembrando, avisando a galera da minha isolada com o professor Plínio, sabadão você vai estar na isolada, não é isso? Vou estar lá. Vamos aproveitar que tem muita gente aí. Né? Uma grande... já avisando logo, ó. É uma grande surpresa aí, enfim, um plus, na verdade, para essa isolada, né? Vamos fazer umas explicações, uma super revisão também do processo penal, tentar aí agregar, enfim, vou melhorar o que já é perfeito, vamos dizer assim. Então, com certeza. Vamos fazer aí uma maratonazinha, trazer questões, enfim. Sábado estarei aí com o professor André Lucas e com o professor Plínio, nessa super isolada, né, no último dia. E muito obrigada, professor, pela generosidade do convite e dizer que é uma honra, professor. É uma honra. Muito obrigada. Honra, com certeza. E lembrando também do dia 6. Né, dia 6. Sim.
Sim, lembrando do Paulão, dia agente 6. prisional. Você Exatamente, também, perfeito. Exatamente. né? Vamos falar de. Eu vou estar falando de LEP, né? Como eu falei, estava conversando com várias pessoas. Primeiro, muita gente pediu, né? Agente prisional, guarda prisional, melhor dizendo, não tinha, não estava. O público estava reclamando que não tinha aulões para esse concurso. E aí está uma grande oportunidade. Está uma grande oportunidade. Dia 6 de julho, né? Professor Marcel, me ajuda, Com professor André certeza. Lucas, professor Plínio e eu com lei de execução penal. Lembrando que lei de execução penal cai em 10 questões. 10 questões. E é uma matéria bem específica que não caiu, salvo engano, acho que nos outros concursos, né? Eu sei que Não para caiu. PM não cai, então é uma matéria específica para guarda prisional. Então, dia 6 de julho, nós temos aí um encontro marcado para aqueles que vão fazer guarda prisional. Vai ser top também, perfeito. Um Com material certeza. super didático, questões, enfim, vai ser uma oportunidade excelente de revisão e de aprendizado. Tá bom, professor? Mais algum recado? Lembrando a revisão do Cabrunco, Fernanda. Professora, Vamos lá. sexta-feira tem a revisão do Cabrunco. Eu, Marcel e Plínio. Eu, professor Marcel e o Massa. professor Plínio na revisão do Cabrunco, sexta-feira. Vamos lotar. É, Vai ser na Faculdade Pio Décimo. Tá tudo certo agora. pronto. Perfeito. Então é do Cabrunco, né? Do Cabrunco. Vai ser a revisão do Cabrunco. Eu costumo dizer, quando eu dizia, eu ia para um forró e dizia, foi um forró do Cabrunco, é porque era top, era massa. É top. Vai Então, ser top. Com certeza, com quando eu, certeza. quando eu tinha vida social, porque ultimamente eu tô Não só dá, né? Não trabalhando. dá. Com certeza não tá. Tá complicado, tá complicado. Mas estou feliz, viu? Estou extremamente feliz, os olhinhos brilhando aí, realizada com esse Que bom, projeto, professora. Que graças bom. a Deus. Que bom. Então vamos lá, falar de ser o critério aí, a característica, melhor dizendo, de ser temporário, tá? Como eu disse, tem um tempo. E aí, qual é esse tempo? É o que cai muito. O tempo de conclusão do inquérito policial, tá? Quando for crime que se processa na Justiça Estadual, quando for crime que se processa na Justiça Estadual, lembrar que são 10 dias improrrogáveis. 10 dias improrrogáveis. Crime que se processa na Justiça Estadual, tá? Réu preso, o prazo para conclusão de inquérito policial são 10 dias. E réu solto, professora? Réu solto, 30 dias. Pode ser prorrogado? Pode. Quantas vezes? Quantas vezes se fizerem necessárias a elucidação dos fatos, tá? Mediante, obviamente, a autorização do juiz, tá bom? E aí eu trago a questão para vocês, rapidamente, que eu vou trazer a resposta. Coloquem aí, e aí eu vou trazer a resposta enquanto eu explico o resto. Vou dar um prazo, vou dar um exemplo aí para vocês rápido. Eu quero que vocês respondam. Veja, o réu, ele foi preso, ou melhor, ele foi determinada a prisão dele no dia 7 de março, por exemplo, tá? Um exemplo aí aleatório. A prisão dele foi decretada no dia 7 de março, tá? E o réu foi capturado no dia 8 de março. No dia 8 de março. Considerando que o crime se processa na Justiça Estadual, qual é o prazo final? Estou elaborando agora, viu? Vamos fazer, eu nem sei a resposta, a gente vai fazer aqui junto. Estou elaborando agora. Qual é o prazo final para o delegado concluir esse inquérito? Vou repetir. Aí são coisas importantes que a gente vai saber a partir dessa questão, tá? Foi decretado, o juiz decretou a prisão no dia 7, tá? Então, tá todo mundo respondendo aí, dia 18, né? 18. Dia 7 de março, tá? Foi decretada a prisão dele. Ele foi capturado no dia 8 de março, tá? Foi capturado no dia 8 de março. Considerando que é um crime da Justiça Estadual, qual é o termo final, né? Até quando ele pode concluir esse inquérito, tá? Uns respondendo 17, outros respondendo 18. Vou colocando aqui 10 mais 18, 10 mais 18, 18, 10 mais 8, enfim. Estou colocando aqui, já eu coloco a resposta para vocês, tá? Vão respondendo aí. Vocês entenderam a pergunta? E aí, vamos lá. Crime que se processa na Justiça Estadual, 10 dias, réu preso, improrrogável, e réu solto, 30 dias, podendo ser prorrogado quantas vezes se fizerem necessárias a elucidação dos fatos, mediante autorização do juiz. Crime que se processa na Justiça Federal, tá? Réu preso, 15 dias,
tá? Prorrogável uma única vez, ou seja, 15 dias mais 15 dias, tá? E réu solto é a mesma regra. 30 dias podendo ser prorrogado quantas vezes fizerem necessárias e com mediante autorização do juiz, tá? Lei de drogas. 30 dias para réu preso, 30 dias para réu preso, tá? Pode ser prorrogado mais uma vez, 30 mais 30, e réu solto, 90 dias. 90 dias, podendo ser prorrogado por mais uma vez também. E na lei de drogas, existe uma peculiaridade que também já vi cair muito em prova, tá? Porque é a hipótese que, neste caso aqui, nos outros não precisa, mas na lei de drogas, precisa ser ouvido o Ministério Público. Não basta a autorização do juiz. Para ver essa prorrogação dos 90 dias, precisa ser ouvido o Ministério Público. Ou seja, a oitiva do Ministério Público, ela é obrigatória. Ok, professor? Com certeza. Respondendo aqui a questão, tá? Eu disse que ele foi decretada a prisão dele, o juiz decretou no dia 7, tá? Foi capturado no dia 8. E aí, até quando o delegado pode concluir esse inquérito? Quase que todo mundo, enfim, a maioria respondeu 18, tá? Estou respondendo aqui. 18, muita gente. E a resposta é 17. A resposta é 17. Eu trouxe essa questão porque eu já fiz essa questão em sala, só mudei as datas porque eu faço na cabeça, mas o raciocínio é o mesmo. Professor, é uma questão que se cair não é possível que os alunos não vão acertar. Eu quero que vocês se atentem muito. Não basta você saber o prazo de inquérito policial. Não basta saber o artigo 10. Artigo 10, professor, todo mundo sabe. Mas quem assistiu essa live vai saber um pouco mais. Vai saber contar o prazo de inquérito policial, tá? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Vejam, o artigo 10, ele realmente fala que são 10 dias. Mas é um erro grave. E de todos, ou melhor, da grande maioria, que conta 8 mais 10. Lembrando que, sendo o réu preso, as regras de contagem do prazo é pelas regras de direito penal. Artigo 10 do Código Penal. Ou seja, inclui o dia isso faz toda a diferença. O dia da prisão, tá? Inclui o dia da prisão. Então, considerando que ele foi capturado, então são duas coisas importantes, que aí a maioria das pessoas já sabe. Não é da data que foi decretada a prisão, e sim da data que ele foi efetivamente capturado. É um ponto importante, mas aí eu vi que quase todo mundo, ou melhor, todos sabem. Mas a contagem você inclui. Se você fizer uma soma aritmética, você erra. Você inclui o dia da prisão. Então, aqui, vamos contar comigo. 8 foi o dia que ele foi capturado. Ainda que ele seja capturado 11h58 da noite, por exemplo, ele vai contar e vai computar o dia 8. Então, vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, ele tem até o dia 17 de março para concluir o inquérito policial, ok? Todo mundo aí, pessoal que errou, que respondeu 18, vocês entenderam a questão, assimilaram a questão, tá? Não façam essa conta aritmética na prova. Não façam. Podem botar os dedinhos mesmo, podem achar que você é louco, não tem problema não. Mas faça os dedinhos, porque até hoje eu faço. Chega alguém, um inquérito na promotoria, eu faço nos dedos mesmo. Computa o dia, tá? Computa o dia. Então, 8, vou repetir, professor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? Não errem essa questão. Lembrando que essa contagem, essa regra do artigo 10 do Código Penal, é porque o réu está preso. Se o réu estiver solto, a gente conta pelas regras do Código de Processo Penal, tá? Então, se nessa hipótese o réu estiver solto no dia 8, você vai contar a partir do dia 9, normalmente 30 dias. Mas não acredito nessa hipótese de cair, professor, porque aí seria um tanto quanto óbvio, e aí quem não sabe, aí você nivela por baixo. Eu acredito numa questão que, se quiser complicar um pouquinho mais e querer saber se você sabe contar prazo, aí é uma questão excelente, porque você vai saber a partir de quando você conta, que é a partir da captura, você tem que saber que conta o dia da prisão, tá? E tem que saber o prazo, que são 10 dias, tá? Perfeito, professor? Todo mundo entendeu? Show de bola. Show de bola. Pronto. Top. Eu vou ficar aliviada se todo mundo entender essa questão, porque eu não sei porque eu pressinto que isso pode cair. E aí, tá? Então, recapitulando, professor, rapidamente os prazos.
Crime da Justiça Estadual, 10 dias, réu preso, não pode prorrogar, tá? Improrrogável, não prorroga em hipótese alguma. 30 dias, pode prorrogar quantas vezes se fizerem necessárias, mediante autorização do juiz, tá? Crime que se processa na Justiça Federal, 15 dias mais 15 dias. E réu solto, a mesma regra. 30 dias, podendo ser prorrogado, a mesma regra da Justiça Estadual. Lei de drogas, 30 mais 30. 30 mais 30, réu preso. E aí você multiplica por 3, 30 vezes 3, se puder lhe ajudar aí. 30 vezes 3, e aí 90. 90 dias mais 90, sendo réu solto, considerando e ressaltando e colocando na cabeça que nessa hipótese de lei de drogas é obrigatória a oitiva do Ministério Público. É com você, professor. Eita, meu Deus do céu. Tá danada essa professora. Tá danada. Falei demais. É bom. Os alunos é muito bom. Aprende então, por osmose. Essa hora tem que aprender por osmose. Vai entrando. Não é possível um negócio desse. Ó, 11h15 e ainda tem 300 e poucas pessoas ao vivo. É muita gente. Tudo bem. Muita gente. Show de bola. Show de bola mesmo. Né? Então, lembrando um tema agora que cai muito em concurso público, mas é um tema fácil e confunde. Tipo, forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime de governo. Isso cai muito e confunde muito. Pelo amor de Deus, na sua prova da PM, não confunda que a nossa forma de Estado ela é federação. Forma de governo, república. Sistema de governo, presidencialista. E o regime de governo é democrático. Olha a desgraça. Veio na sua prova falando sobre forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo. Forma de Estado, federação. Forma de governo, república. Sistema de governo presidencialista e o regime de governo democrático. Massa. Outro ponto muito interessante é classificação da Constituição Federal. Falar algumas classificações da nossa querida Constituição. Tem na sua prova perguntando assim: a nossa Constituição, ela é outorgada ou promulgada? Olha que desgraça. A nossa Constituição, ela é outorgada ou promulgada? Bote na cabeça que a nossa Constituição, ela é promulgada e não outorgada. Não foi uma Constituição imposta, é uma Constituição promulgada. Veio na sua prova ainda perguntando quanto à extensão. Quanto à extensão, a nossa Constituição, ela é analítica ou sintética? É uma Constituição pequena, sintética, ou uma Constituição analítica, extensa? Quanto à extensão, a Constituição Brasileira de 88 é analítica. Mais um ponto interessante. Perguntou na sua prova ainda quanto ao conteúdo. A Constituição Brasileira, ela é formal ou material? Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição ela é formal. Mais um. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição brasileira, ela é o quê? Ela é dogmática ou ela é histórica? Quanto ao modo de elaboração, a nossa Constituição ela é dogmática. É só lembrar do artigo 5º, logo o artigo 5º no comecinho, fala bem assim, artigo 5º, inciso 3, fala que é vedada a tortura e o tratamento desumano e degradante. Os dogmas vigentes na época ajudaram a elaborar a nossa Constituição. Voltou. E aí? Voltou? Show de bola, show de bola. Eu tava com o coração na mão, com medo de perder a live, professor. Não é possível um negócio desse. Não, você tem que salvar essa live. Com eu certeza. Tava com o coração, não, graças a Deus. Tudo certo. Vai lá, professor, continua. Começou a chover, a internet para, não sei o que acontece. É verdade. Sergipe. E aí, quanto à extensão, tá falando quanto ao modo de elaboração. A nossa Constituição ela é dogmática. Perguntou na sua prova ainda quanto à ideologia. A nossa Constituição ela é eclética ou ortodoxa? Nossa Constituição ela é eclética, não é ortodoxa. Então, quanto à ideologia, a nossa Constituição ela é eclética. Perguntou na sua prova ainda quanto à alterabilidade. A nossa Constituição ela é rígida, semi-rígida, flexível. Quanto à alterabilidade, a nossa Constituição ela é rígida. Massa?
outro ponto interessante. Vou comentar ainda sobre direitos políticos, mas vou deixar... Quer vir, Fernanda? Quer falar alguma coisa? Não, pode ficar à vontade, professor. Não, posso continuar? Tanto faz. Pode. Tá, vou continuar. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre direitos políticos. Direitos políticos é uma aposta muito forte para a prova da PI. Por quê? Porque esse ano é ano de eleição. Então, direitos políticos, questão praticamente certa na prova da PI. E aí, quando eu falo sobre direitos políticos, eu venho lembrando a você sobre o voto. E aí eu lembro de novo que o voto é obrigatório para quem? Voto é obrigatório para quem? Maiores de 18 e menores de 70. Voto obrigatório. Maiores de 18 e menores de 70. O voto é facultativo para quem? Maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. Olha a desgraça. Lembre que o analfabeto ele é inelegível. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Então, quando eu falo em voto facultativo, maiores de 16, menores de 18, maiores de 70 e analfabetos. Ainda eu quero falar para você do voto proibido. Proibido para quem? Estrangeiros, em regra. Eu tenho os conscritos, que é o indivíduo lá no serviço militar obrigatório, os conscritos, e ainda os menores de 16. Quando eu falo para você, o voto é proibido para quem? Estrangeiros em regra. Por que em regra, professor? Porque eu lembro a você do português equiparado, que equipara-se ao brasileiro naturalizado. Então, quando eu falo voto proibido, é proibido em regra para os estrangeiros, para os conscritos e ainda para os menores de 16. Lembro a você que o conscrito, o desgraçado do conscrito, ele não pode votar e não pode ser votado. E lembro a você que vai ser polícia e o conscrito, ele é militar também. Isso é muito importante. Ah, professor, o conscrito é militar? É militar, sim. E o conscrito pode votar? Não. Pode ser votado? Não. Isso é importante. Certo? Fernandinha, vá. Vamos lá. Falar um pouco aqui, duas coisas que eu quero deixar também destacado aqui nessa live. Tá? As formas de requisição de inquérito policial. Tá? As formas de instauração de inquérito policial. Isso não tem muita dificuldade, porque é texto de lei. Mas eu vou destacar aqui uma outra situação que eu vou destacar, porque apesar de ser texto de lei, e aí é outra questão, professor, que eu também aposto que vai cair, e vamos deixar gravado, porque se cair, eu vou dizer, tá vendo aí, professor? Apostei e caiu. A instauração de inquérito policial, tá? Pode ser de ofício, tá? De ofício, por requisição do Ministério Público ou do juiz, por requerimento da vítima ou pelo auto de prisão em flagrante. Isso nos casos de ação penal pública incondicionada. Por que eu estou destacando isso? Porque se for condicionada, eu preciso da autorização da vítima. E se for privada, eu preciso do requerimento da vítima para instauração de inquérito policial, tá? Então, nas ações públicas incondicionadas, o inquérito policial pode ser instaurado de ofício pelo delegado, por requisição do juiz ou do Ministério Público, por requerimento da vítima ou pelo auto de prisão em flagrante, tá? E aí, os crimes de ação pública condicionada pode ser por representação da vítima, né? Ou nas ações privadas por requerimento da vítima. Isso aqui não tem muita dificuldade, porque é texto de lei. Quanto às diligências, professor, e aí até eu fiz aqui umas anotações importantes. Por quê? Porque tem aí o artigo 6º, que aí também elenca, que aí não vale a pena eu estar aqui falando, porque é leitura de lei. Mas tem o 13A, que é uma inovação legislativa, que eu aposto. Não tenho visto muitas questões, não tenho visto muitas perguntas, mas também não sei por que, se é sexto sentido, não sei se é porque eu acho um artigo importante, e aí, não sei, eu sei que eu acho que pode cair. Eu, enquanto examinadora, perguntaria. Por quê? Porque tem o 13A e o 13B, como eu estou colocando aqui. Mas eu vou destacar o 13A, tá? O 13A, não que o 13B não possa, mas eu vou destacar aqui o 13A, que é uma inovação legislativa e tem algumas ponderações importantes, tá? Vamos lá. Em se tratando de determinados crimes, a autoridade policial e o Ministério Público, ela pode requisitar
diretamente a órgãos públicos e órgãos privados dados cadastrais. Professor, veja que importante isso. Eu não preciso da autorização do juiz em determinados crimes para que eu obtenha dados cadastrais. Coloquem isso na cabeça. E aí, meu povo, como diz meu professor... E aí, meu povo? Veja, coloca isso na cabeça. Dados cadastrais. Não é dados não é interceptação, não são dados sigilosos, tá? Professor, o que são dados cadastrais? O que são dados cadastrais? Por exemplo, você pede à operadora, determinada operadora de telefonia, os dados cadastrais de um determinado suspeito, tá? E aí, lá você vai saber o CPF, você vai saber quando foi que ele abriu aquela conta, você vai saber o endereço, enfim, os dados do cadastro da pessoa. Mas você não vai saber os telefonemas feitos, você não vai saber, não vai ter quebra de sigilo telefônico. Isso não, isso continua sendo uma medida cautelar, tá? Que tem a necessidade de uma autorização judicial. O que o 13A está falando aqui é que em determinados crimes, e aí, Fernanda, por favor, mostra você descalça, não entendi. Não entendi. E pior que eu estou descalça mesmo. Acho que ele adivinhou. E aí, vamos lá. Os crimes, estou toda arrumadinha daqui para cima, professor, mas tô de short e tô de chinelo. Eita, ou melhor, tô descalça. Então, vamos lá. Veja, tem um sequestro, tá? Então, quais são os crimes, professor? Os crimes. Sequestro ou cárcere privado. Sequestro... Ah, tá. Porque a senhora não sai do salto, é verdade. Eu dou aula de salto, é verdade. Você dá aula de salto, Fernanda? Dou, meu filho, de 6 da manhã até 10 da noite, olha, no salto. Não posso perder a elegância nunca. Olha aí. Vamos lá. Sequestro ou cárcere privado. Redução à condição análoga. Tá aqui que apareceu. Tráfico de pessoas. Extorsão mediante restrição de liberdade. Ou seja, sequestro relâmpago, tá? Facilitação de envio de crianças ou adolescentes ao exterior. Esses são os crimes que podem ser requisitados dados cadastrais de empresas públicas ou de empresas privadas, tá? De empresas públicas e de empresas privadas. Quanto tempo a autoridade requisitada, quanto tempo ela terá para fornecer essas informações? Quanto tempo? 24 horas. O tempo exíguo, né, professor? Mas é isso. 24 horas, tá? Então, se o Ministério Público requisita a operadora Vivo, por exemplo, ou qualquer outra operadora, se pede a empresa pública, o Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista, eu sei, mas enfim, Caixa Econômica, seja qual for o órgão público ou privado, a autoridade requisitada terá 24 horas para responder essa requisição. Lembrando que são dados cadastrais. Dados cadastrais. Botem isso na cabeça, tá? Botem isso na cabeça, que são dados cadastrais. E uma outra situação importante é que eu posso pedir tanto do suspeito, que é uma inovação, professor, que geralmente a gente só pede do suspeito, né? A gente só pede. Mas neste caso, pela relevância do crime, a gente pode pedir tanto do suspeito quanto da vítima, tá? Os dois a gente pode pedir. Mas da vítima, o que é que tem a ver? Mas é importante. Se ela está sumida, por exemplo, e aí eu sabendo os dados cadastrais dela, eu posso ter a condição de saber e a partir de quando foi esse crime, a partir a possibilidade de localizar essa pessoa que está sumida, tá? Então, as informações. A autoridade requisitada terá 24 horas para responder, tá? Os crimes são esses elencados que eu falei. Dados cadastrais podem ser do suspeito ou da vítima e pronto, basicamente isso. Pode falar, professor. Show de bola. Fernanda, professora, a galera está perguntando sobre a hora do nosso aulão, inclusive no sábado. Isolada que Fernanda vai estar lá no sábado no Colégio Gabarito. A minha isolada e o professor Plínio. A professora Fernanda vai ter participação especial no sábado e a isolada começa 1h30. Para quem já é aluno, né, tá tranquilo. Para quem não é aluno, a gente vai abrir umas 100 novas vagas, certo? Isso no sábado, 1h30 da tarde. Beleza?
E na sexta-feira tem a revisão do Cabrunco. Lembrando que começa às 6 e vai até às 10 da noite lá no Colégio Pio X, que fica na Rua Estância. Vamos embora. Seguinte, quero falar de um tema importante. Quero falar das cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, cláusulas de pedra. Tema muito importante. Lá do artigo 60, parágrafo 4º. Falando das cláusulas pétreas expressas na nossa querida Constituição. E aí eu quero lembrar da primeira cláusula pétrea que eu já falei hoje. Forma federativa de Estado. Nossa primeira cláusula pétrea. O aluno chega para mim e pergunta bem assim: o que desgraça é uma cláusula pétrea? Cláusula pétrea eu não posso abolir, eu não posso restringir, eu não posso limitar. Cláusulas pétreas. Primeira cláusula pétrea, coloque na cabeça, forma federativa de Estado. Mais uma cláusula pétrea que você não pode esquecer de jeito nenhum, meu aluno, é o voto direto, secreto, universal e periódico. O voto de sup. Lembra do Memorex? O voto de sup. Direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico. Este voto é uma cláusula pétrea. Essas características do voto são cláusulas pétreas. Massa? Outro ponto interessante, a separação dos poderes. Também é cláusula pétrea. E aí eu vou lembrar você do artigo 2º da nossa querida Constituição. Lá no artigo 2º da nossa querida Constituição, fala bem assim: são poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Lembre que existe uma independência e uma harmonia entre os poderes. São poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E aí eu lembro que a separação dos poderes é uma cláusula pétrea. Massa! E ainda, como cláusula pétrea, ainda tenho os direitos e garantias individuais. Cláusulas pétreas, lá do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Outro ponto importante, agora eu vou começar a falar um pouquinho de alguns pontos do artigo 5º. E um ponto muito importante do artigo 5º é sobre o brasileiro nato. Vem na sua prova perguntando se o brasileiro nato ele pode ser extraditado. E agora? O brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Não, pessoal, nunca, nunca. O brasileiro nato não pode ser extraditado. E o naturalizado pode ser extraditado? Pode. Pode quando? Ó, prática de crime comum cometido antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. Falando sobre extradição. Lembre que o brasileiro nato ele não pode ser extraditado. E o brasileiro naturalizado pode. Pode quando, professor? Qual prática de crime comum cometida antes da naturalização, cometido antes da naturalização, ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. Vem a desgraça da sua prova e fala bem assim: massa, mas se esse brasileiro nato, ou se esse brasileiro naturalizado for casado, ele pode ser extraditado. Se o brasileiro naturalizado for casado, ele pode ser extraditado. Você vai lembrar da súmula 421 do STF, que fala bem assim, que não impede a extradição a situação do indivíduo ser casado ou se ele tiver filho dependente de economia paterna. Não impede a extradição. Se o carinha, né, o brasileiro naturalizado, acabar cometendo um crime comum antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo, ele vai ser extraditado? Vai. Se ele for casado, vai ser extraditado também. Beleza? Fernandinha? Você, professora? Vamos lá. Falar um pouco sobre incomunicabilidade do preso. Professor, vai esticar até que hora, minha filha? Tô aqui, né? Tô aqui. Já tenho que botar para carregar só. Vou ficar segurando o celular porque eu já tô com medo de descarregar. Observa aí o seu também, professor. Se tá tudo ok. Não... Tá. Você dá mais uma dica, eu dou mais uma dica. Pronto. Só observe na sua bateria. A sua bateria do celular, professor. Se tá tudo ok. Tá porque tudo certo. Descarrega muito, porque descarrega muito rápido. Se descarregar, o senhor perde a live. Eita. Então fazer o seguinte. Você fala mais uma dica, eu falo mais uma e tá tudo certo. Pronto, a gente tudo bem. Com 1 hora de live já. Pronto, já tem muito. Vamos lá, vou falar aqui sobre incomunicabilidade do preso. E aí a gente pode até, professor, só me ajude aí, que aí vou falar um pouquinho também de constitucional, tá? Sobre certo. A incomunicabilidade, um minutinho só. O Código de Processo Penal, no artigo 21, lembrando que o Código de Processo Penal, ele foi lá feito na década de 40,
né? Em uma época fascista, enfim. Isso não vai cair, não, mas só para vocês entenderem que era uma outra, estava sobre a égide de uma outra ordem constitucional, tá? Então, sendo assim, a incomunicabilidade do preso ali, e havia uma previsão expressa no Código de Processo Penal, no artigo 21. Acontece que, com a chegada e a promulgação, porque a Constituição foi promulgada, como bem colocou o professor. Professor, eu vou... Rapidinho, gente, deixa eu só colocar aqui para carregar, porque eu estou com receio de perder aqui. Um minutinho, 2 minutos. Um minutinho, gente. Tá, tudo certo, fique tranquila. Deixa eu só... Um minutinho, professor, porque não está carregando aqui. Tá tudo certo. Por que não está carregando, Jesus? Ah, Jesus. Quer finalizar a live? Vamos lá. Não. Vamos lá. Rapidamente, falar aqui da incomunicabilidade do preso, tá? Artigo 21 do CPP. Vai dar certo. Vamos lá. Como eu estava falando, o CPP ele foi feito sobre uma outra ordem constitucional. Em 88, a previsão agora que não há mais a possibilidade de incomunicabilidade do preso. Tá? Ele disse que, acho que no artigo 136, salvo engano, professor, me ajude aí, acho que é isso. 136, ele disse que no estado de defesa, nem no estado de defesa, é possível a incomunicabilidade do preso. Ou seja, se nem no estado de defesa, que é uma condição atípica, é possível a incomunicabilidade do preso, quiçá, né? Ou seja, ainda mais nas condições normais. Então, hoje o artigo 21 do CPP, Arthur, meu estagiário lá do MP, top, fantástico ele. Meu que eu digo porque, né? Ele fica lá comigo direto. Enfim, então a incomunicabilidade do preso, o artigo 21 hoje, ele não foi recepcionado, tá? Ele não houve essa recepção da nova ordem constitucional. É incompatível. E aí eu não vou explicar o instituto da recepção, porque, enfim, isso é direito constitucional, mas basta dizer que é como se houvesse uma revogação tácita. Mas se na prova, né, professor, perguntar, segundo eu já vi isso, né? E aí talvez seja objeto de recurso. Segundo o Código de Processo Penal, e aí coloca o artigo 21, a literalidade, e eu já vi considerar que é correta, né? Então, se colocasse nos termos do CPP, tá? E aí, infelizmente, eu não vou dizer aqui o que é que vocês têm que marcar, porque aí é muita responsabilidade da minha parte, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que nos termos do CPP, o artigo 21, ele está lá, ele existe, mas ele não foi recepcionado pela Constituição. Houve uma revogação tácita. Tá? Então, se diz assim, nos termos da Constituição, na ordem atual, é possível a incomunicabilidade do preso? Não é possível. Não é possível a incomunicabilidade do preso. Professor, nesse caso aí, o que é que o senhor sugere, inclusive, né, nessa questão, já que também o senhor fala do processo penal, quando fala de incomunicabilidade do preso, o que é que o senhor tem dito em sala? Se for expresso em relação ao CPP, o que é que o senhor sugere? O senhor tem falado sobre isso? Então, como a banca ela é pura letra de lei, BFC, se ela seguir segundo o Código de Processo Penal, falando sobre a incomunicabilidade do preso. E aí, se a banca der como errada, falou segundo o Código de Processo Penal, e falar que, não, tá errado, é sem comunicabilidade, etc., cabe recurso. Eu seguiria o CPP, mesmo não recepcionado, mas se perguntar segundo o CPP, eu ia seguir o CPP. Pronto, perfeito. É isso que eu estou também orientando. E eu queria compartilhar com o senhor para não carregar essa responsabilidade sozinha. Segundo o CPP, realmente, a literalidade da lei é essa. Mas se não perguntarem ou disserem que, segundo a nova ordem constitucional, então, atualmente é possível a incomunicabilidade, a resposta é não. Tá? E aí, o fundamento é no artigo, acho que é 136 da Constituição Federal, que aí diz que não é 136 parágrafo 1º, 2º, enfim, eu estou agora sem minhas anotações porque eu mudei de local. Mas
segundo a Constituição, hoje não é mais possível a incomunicabilidade do preso. E aí ele diz o seguinte, que não é possível nem no estado de defesa. Como eu disse, se no estado de defesa, que é uma condição atípica, não é possível, em condições normais, por óbvio, é que não é possível mesmo. Tá ok? Falar rapidamente sobre encerramento de inquérito policial. Tá? Vamos encerrar falando de encerramento de inquérito policial. O inquérito policial, ele é encerrado com um relatório, né, professor? Com um relatório contendo um indiciamento, ou se não houver um indiciamento, ele vai dizer lá que não encontrou indícios de autoria e prova da materialidade, tá? Mas lembrando que ele não vai arquivar. Segundo qual princípio, gente? Indisponibilidade, tá? Indisponibilidade. Então, ele não vai arquivar, vai fazer um relatório. O que é um relatório? É um relato das diligências feitas, oitiva, né, das pessoas, enfim, tudo que foi feito nas investigações vai ser catalogado no inquérito policial. E esse relatório vai ser encaminhado para quem? Para quem? Para quem? Importante, professor. Embora seja o titular da ação penal, o Ministério Público, e isso aí foi até questão em sala, que todo mundo bateu comigo. E aí eu disse, gente, não, eu trabalho lá, eu vejo isso todos os dias. É uma incongruência? Pode ser, mas é assim que a lei determina. Acabando o inquérito policial, com o relatório do inquérito policial é remetido para o juiz, para o Poder Judiciário. Não é isso? Poder Judiciário, que, por sua vez, abre vistas para o Ministério Público. Mas quem autua, né, que agora é eletrônico, não tem mais a questão de autuar, mas enfim, quem dá uma numeração, quem recebe o inquérito o juiz, o Poder Judiciário. E aí diz, abra-se vistas para o Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público, então lembre, relatório é o que finaliza. Quem preside o relatório, professor? Quem preside? A autoridade policial, tá? Lembre, porque aí a IBFC adora botar tudo correto, quem finaliza com relatório, com indiciamento e tal, subscrito por perito judicial. Falso. Quem subscreve, ou seja, quem assina o final do relatório é o presidente do inquérito policial, ou seja, o delegado de polícia. E quando ele finaliza, ele remete para quem? Para o Poder Judiciário, que por sua vez manda para o titular da ação, ou seja, o Ministério Público. E aí o Ministério Público recebendo, o que é que ele pode fazer? Ele pode denunciar, né? Ele pode deflagrar, ou seja, tendo indícios, ele entende que tem indícios de autoria, prova da materialidade, ele vai denunciar, tá? Ele vai denunciar e aí manda para o Poder Judiciário novamente, que vai receber a peça inicial e aí vai dar início à persecução criminal. Então, ele pode denunciar, pode requisitar novas diligências, entendendo que não há indícios suficientes de autoria, não há justa causa, justa causa. Lembrem dessa palavra aqui que também cai muito. Justa causa é o quê? Nada mais é do que indícios de autoria e prova da materialidade, tá? Indícios de autoria e prova da materialidade. Então, entendendo que não há justa causa, ele vai requisitar diligências, tá? E aí, ele é obrigado, ele não vai requerer. Artigo 16, ele vai requisitar diligências, tá? Ou vai pedir, melhor dizendo, o arquivamento. Vai entender que é o caso de arquivamento. Sendo o caso de arquivamento, e aí ele vai remeter para o juiz, que aí é o artigo 28, que é importante, que vai poder, o Ministério Público vai pedir, como a gente já tinha falado, ele pede o arquivamento, mas quem arquiva? A gente já falou isso no começo da live, quem arquiva é o juiz, quem arquiva é o juiz, tá? Ele é obrigado a arquivar, não está obrigado a arquivar, o Ministério Público pede, e aí o juiz vai arquivar ou não. Se ele entender que é arquivamento, ele vai homologar arquivamento normalmente, tá? Se ele entender que não é o caso de arquivamento, ele vai mandar para quem? Para quem? Vai mandar para o seu superior, né? Para o seu chefe. Quem é o chefe do promotor, vamos dizer assim? Quem é o chefe, uma instância maior do promotor do Ministério Público de primeiro grau? Quem é? O Procurador-Geral de Justiça, PGJ, tá? Artigo 28. Então, ele vai remeter para o PGJ e lá o PGJ vai olhar assim e vai dizer, peraí,
o Ministério Público tem razão. O promotor de primeiro grau tem toda a razão. E aí é o caso efetivamente de arquivamento. Neste caso, sendo o caso efetivamente de arquivamento, o juiz ele está obrigado a acatar esse arquivamento. Não tem mais o que se fazer. Ele é obrigado a acatar o arquivamento, tá? E pode acatar o arquivamento, e aí é o caso, como eu disse, de o juiz acatar e dizer que realmente vai ser arquivado, não tem mais o que se fazer. O procurador de justiça, ele mesmo pode denunciar, inclusive, professor, isso é um pouquinho mais profundo, mas é uma das hipóteses da jurisdição de primeiro grau do PGJ. É uma das hipóteses de jurisdição de primeiro grau. Ou seja, ele vai atuar como em segundo grau, mas como se fosse em primeiro. Ou seja, ele mesmo, o PGJ, ele pode denunciar. Olha, professor, estão dizendo que você está cochilando, viu? Pode acorda. Ou, eu já estou acabando. Ou, se ele não for denunciar, ele vai designar um outro promotor, que não é o que pediu o arquivamento, considerando a independência funcional, ele vai pedir um outro promotor que faça essa denúncia. E aí, fazendo a denúncia, e aí vai continuar o processo normalmente, ok? Então, recapitulando, o encerramento do inquérito, chegando o relatório da delegacia para o promotor, o relatório vai para o Poder Judiciário manda para o Ministério Público, que pode denunciar, pode requisitar diligências, pode arquivar, e aí, sendo arquivamento, remete e vai, se não for acatado pelo juiz, remete para o PGJ, artigo 28 do CPP, ok? Artigo 28 do CPP. Professor, acho que é isso. Desculpa aí, eu acabei falando demais, mas não, é porque eu tinha que fazer esse encerramento com chave de ouro aqui para vocês. Com certeza, foi show de bola. Só lembrando, então, veio na sua prova, destinatário imediato do relatório é o juiz. Se vier o mediato, é o MP. Destinatário imediato, já vi a IBFC falando sobre isso. Destinatário imediato é o juiz. O mediato, aí sim é o MP. Né? Sim, show de bola. Perfeito. Mas, se perguntar, perfeito, professor. Se perguntar para quem, o destinatário, tudo bem. Ok, perfeito, obrigada aí pelo aditamento, né? E aí, mas se perguntar para quem é remetido, né? O artigo, acho que 23, artigo 23 do CPP, ele diz que é remetido para o Poder Judiciário. Lembrando que o destinatário, como o professor colocou, imediato é o juiz e o mediato é o Ministério Público, o titular da ação penal, ok? Professor, estavam perguntando aqui, eu vi na live, a questão do valor, tá? A questão do valor do aulão. Veja, sábado eu vou lançar aí a imagem, enfim, da propaganda, né, do curso ou da isolada, e aí eu vou colocar, mas o valor vai ser R$25, tá, professor? Como a gente tinha conversado, para essa turma que o senhor está abrindo, né, 100 vagas. Obviamente que quem já está matriculado na sua isolada não terá absolutamente nenhum custo, tá? Esse custo vai ser para assistir a minha revisão, né, a maratona de questões com a professora Fernanda Menezes e as demais aulas com o professor André Lucas e com o professor Plínio, tá? E aí eu vou fazer também a minha propaganda, porque a live foi no seu Instagram, com muito prazer, mas é para aqueles que não me conhecem e ainda não me seguem, sigam lá, @profafernandamenezes. Eu também tenho postado dicas, enfim, tá? E mandar um beijo também para meu super parceiro aí, professor Silvio, lá da Oficina dos Concursos, em Instância, porque muita gente está dizendo, eu não lhe conhecia, onde é que você estava. Então, eu tenho dado aula em Instância, tá? Na Oficina dos Concursos, e agora moro em Aracaju, e aí abrindo portas também aqui na nossa capital sergipana. Tá, professor, mais uma vez, muito obrigada, tá? Foi um prazer enorme. Você não sabe a responsabilidade que é fazer uma live com o professor André Lucas. Tá? Eu espero que eu tenha aí atendido as expectativas, tá? Dizer que foi, assim, um enorme prazer e uma generosidade muito grande da sua parte dividir esse espaço comigo, tá? Eu costumo dizer que ninguém é tão grande que não possa crescer. Então, acho que a grandiosidade é justamente essa. É você ser generoso e abrir os espaços. E eu sei que tem espaço para todo mundo. Para quem é bom, sempre tem algum lugar. Então, muito obrigada mesmo, de verdade. Quero deixar aqui uma mensagem de
de positividade, dizer para todo mundo aqui que está assistindo a live, que estudem, foquem, acreditem, que não achem que vocês são incapazes ou que o seu concorrente é sempre melhor que você. Não ache isso. Todo mundo tem as suas barreiras, tem as suas batalhas, melhor dizendo, as suas batalhas internas, tem os seus momentos de dificuldade. Inclusive nós, professores, nós temos também nossos momentos de dificuldades. Então, acreditem no potencial de vocês. Não existe momento perfeito para as coisas acontecerem, porque sempre há algo que nos impede de agir. Inclusive, eu postei hoje no meu Instagram que o difícil é ter atitude. E aí a tenacidade, ela contribui para a continuidade. Então, eu acho isso fundamental. É a gente acreditar, iniciar e acreditar, sobretudo, no potencial da gente. Não achar que o seu vizinho... Respeitar o concorrente, obviamente, mas acreditar, acima de tudo, no seu potencial. Então, eu deixo essa mensagem para vocês, tá? Continue acreditando, estudando, tenham disciplina, foquem. A gente está indo num período de Copa, um período de festas, mas, assim, a gente abdica agora para ter uma vitória lá na frente, né? Não vai para o São João agora e depois ganha dinheiro para ir para Campina Grande dançar forró. Então, é isso. Isso, tá? Então, a quem eu não vou ver mais, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo e espero encontrar vocês aí no sábado. E podem falar comigo, porque eu não tenho como conhecer todo mundo. E eu estou à disposição no meu Instagram para tirar quaisquer dúvidas e deixar aqui a minha mensagem realmente de positividade, tá? De acreditar. Eu já fui concurseira, nós já fomos, né, professora? E a gente continua estudando. O sentimento nosso é sempre esse, que a gente não vai conseguir. E aí a gente consegue e não sabe por quê, mas consegue. E no fundo a gente sabe que quem planta, quem colhe, ou melhor, quem planta sempre há o que colher, né? Então a gente planta devagarzinho, todos os dias, estudando paulatinamente. E aí, quando você vê, as coisas estão acontecendo. Foi assim comigo, foi assim com o professor, e eu tenho certeza que é assim com qualquer pessoa, com todo mundo que se propõe a tentar. Então, meu desejo é de boa sorte, de boa prova, de persistência, disciplina e acreditar, tá bom? Boa noite para todos. Professor, é com você. Fernanda, foi uma honra, professora. Viu? Muito boa live. Agradecer a você e a todo mundo que assistiu, que parou para assistir a live da gente. Foi muito, muito boa. Show de bola mesmo. E aí, eu quero você nos próximos projetos Caveira. Que eu, professor Plínio, tem um projeto Caveira aí. Eu quero você lá no projeto Caveira. Plínio tá falando aqui. Plínio foi meu colega, né? Eu falei para você no Ministério Público. Sempre na educação ímpar, sempre uma pessoa assim, fantástica. Plínio, gosto de você de graça, viu? De verdade. Independente de qualquer projeto, eu sempre tive uma admiração grande por você, pela sua humildade e sua simplicidade. Acho você um cara 10. Show de bola, show de bola. Então é isso, né? Aguardo você no sábado na nossa isolada e aguardo você até na revisão do Cabrunco. Se você quiser aparecer na revisão do Cabrunco, na sexta-feira à noite. Tá certo. Se tiver de boa em casa, dá uma passada lá, tá? Vou tentar, professor. E uma mensagem especial aos alunos. Eu sei que teve a prova do bombeiro no domingão. Teve muita gente, professora, que ficou meio assim, inclusive eu dei aula agora à noite, teve muita gente que ficou, não sei como é que vai ser a prova da PM. Se você já vem estudando, aluno, se você já vem estudando, continue acreditando no seu sonho. E a prova do bombeiro civil, para você ver como é que você está, onde é que você tem que melhorar nessa reta final. Isso é muito, muito importante. É degrau após degrau. Degrau após degrau. Tenha disciplina, acredite no seu sonho, se dedique e no final dá certo. Beleza? Fernanda, professora, muito obrigado. Live show. Boa noite. Boa noite, galera. Viu? Boa noite, fique com Deus. Galera, beijo grande. Boa noite a todos.